Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Hoje nós iremos bater mais um tópico, mais um tema do edital de vocês, certo? Então, como vocês estão podendo ver em tela, nós iremos abordar, trabalhar nossa disciplina de Direito Penal e iremos aqui, fazer questões especificamente, certo, do tema do crime. Esse é o primeiro tópico dentro do nosso edital, no que tange a disciplina de Direito Penal, certo? Nós já temos aqui conteúdos relacionados a esse tópico, porém, nós estávamos aí trabalhando outras bancas, certo? Como nós tivemos a nossa banca definida, Instituto Avalia, nós retomamos esse projeto do zero, certo? Então, o que eu tiver de questões da Avalia, que não são muitas, eu estarei trazendo para vocês que vocês peguem ali o perfil da banca, certo? Mas eu vou trabalhar aqui outras bancas como exemplo de hoje, certo? Dentro da disciplina de Direito Penal, pessoal, Instituto Avalia, nós não encontramos aí quase nenhuma questão, certo? Então, o que é que eu vou trazer para vocês? Vou trazer aqui, filtrar questões tanto do Instituto AUCP como da banca IBFC, que são bancas aí bem similares ao Instituto Avalia, certo? Então, vocês não vão ter prejuízo algum fazendo questões dessas outras bancas, muito pelo contrário, vai te ajudar bastante, já tendo em vista que nós não temos questões do Instituto Avalia, certo? A parte de Direito Constitucional, deu para a gente trabalhar na nossa aula anterior, apenas Instituto Avalia. De português a gente vai encontrar bastante. Agora, Direito Penal, pessoal, processo penal, a legislação específica, legislação especial, legislação extravagante, é quase zero, certo? Questões do Instituto Avalia, certo? Então, o exemplo de hoje, nós iremos abordar questões tanto do Instituto ACP como IBFC, vai dar para aproveitar aí 100%, certo? No estudo de vocês para a PPRN, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like. Lembrando que nós temos uma playlist focada 100% aí nesse concurso. Você pode vir aqui no nosso canal, na aba playlist, você vai encontrar lá concurso PPRN, certo? Você pode, inclusive, assistir às aulas anteriores, mesmo que as questões estão sendo abordadas por outras bancas. Vai te ajudar do mesmo jeito, beleza? Então, antes de iniciarmos aqui as nossas questões, vou deixar aqui o nosso material disponível para vocês, como eu sempre deixo toda a aula, certo? Nosso combo da PPRN. Professor, o que é que eu vou receber nesse combo? Você estará recebendo aí o seu vadimeco. Vejam só, é de suma importância, pessoal, vocês terem um vadimeco, um material de leis, para você que está focando aí no concurso da PPRN, tendo em vista que o edital de vocês, 90% vai ser só disciplinas relacionadas a leis, a noções de direito. Então, com exceção de português, o resto aqui, pessoal, lógico, tem também história e geografia, não é isso? O resto, praticamente aí, 80% do seu edital vai ser parte de direito. Beleza? Então é de suma importância vocês tenham um vadimeco, tenham o hábito de você estar lendo a lei seca, pois uma das características do Instituto Avalia é justamente cobrar a literalidade da lei, certo? Então esse material vai te ajudar, certo? O nosso material de leis. Não é apenas aquela lei seca propriamente dita. Dentro desse material você vai encontrar aí diversos macetes. É um material muito bem organizado, com diversos mnemônicos, quadros interativos, tabelas interativas, certo? Súmulas, beleza? Espaço para anotação, tudo que vai ajudar aqui a você absorver o conteúdo. E você vai receber o caderno com 1.350 questões, certo? Recentemente lançamos aqui o nosso material de questões, focando na banca Avalia, como em outras bancas aqui que são similares à banca Avalia, abordando todos os tópicos do seu edital, certo? Você vai receber edital verticalizado também. Lembrando que quem adquiriu o material vai receber todas as atualizações pós-edital sem custo algum. É tanto que o pessoal que já tinha adquirido nosso material anteriormente já recebeu todas as atualizações, tanto do vadimeco, com as alterações recentes que nós tivemos aí em diversas legislações, como o caderno de questões com a nova banca. O pessoal já recebeu. E você que for adquirir agora vai receber também sem custo algum pós-edital, certo? Então você pode estar adquirindo aqui diretamente pelo esse link, por esse QR Code, ou pelo link na descrição desse vídeo, certo? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo da PPRN. Entra lá, porque eu vou estar trazendo aí assuntos exclusivo para vocês, certo? Na verdade, materiais exclusivos aí para vocês por lá. E vou trazer todas as informações do concurso. Vou disponibilizar edital verticalizado, plano de estudo, etc. Então, entra lá no nosso grupo. O primeiro link aqui vai ser do nosso material. O segundo link vai ser do nosso grupo de estudos, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui as nossas questões. Hoje, direito
penal, certo? Separei especificamente hoje 12 questões, vai dar para a gente revisar todo esse assunto aqui, beleza? Então vamos lá dar início aqui às nossas questões. Pessoal, então vamos lá. A questão de número 1 em tela diz o seguinte, ó, de acordo com o Código Penal, assinala a alternativa correta. Então vamos aqui buscar a nossa alternativa correta. A letra A trouxe a seguinte situação, ó, diz-se o crime consumado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Pessoal, vejam só, negativo, certo? Alternativa letra A, incorreta. Por que está incorreta? Porque ele colocou aqui, ó, crime consumado. Na verdade, o que é que o nosso Código Penal, em seu artigo 18, trata? Artigo 18. Ele trata que crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, esse é o conceito de crime doloso. Não aqui, crime consumado. Onde está consumado aqui, correto seria doloso, conforme o artigo 18, inciso 1º do nosso Código Penal. Beleza? Então, errado aqui. Certo? Consumado, pessoal, o conceito aqui de crime consumado é o quê? Quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, que está lá no artigo 14, essa definição, certo? O artigo 18, ele fala do crime doloso, que é o conceito que trouxe a nossa alternativa letra A. Então, é errado aqui. A letra B diz assim, ó, a omissão é penalmente relevante, ainda que o omitente não tenha o dever de agir. Pessoal, negativo é falar aqui, ó, que ainda que o omitente não tenha o dever de agir. O que é que o artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal trata? Que a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente, veja só, devia e podia agir para evitar o resultado. Então, veja que devia e poder agir para evitar o resultado. E não ainda que o omitente não tenha o dever de agir. Negativo. Letra B aqui, ó, também errada. A letra C diz assim, ó, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à pena aplicável ao crime doloso. Pessoal, errado aqui também eu vou colocar crime doloso. Veja que o artigo 14, eu sempre coloco as referências aqui, certo? Se você é novo no nosso canal, para que você possa ir acompanhando o VADMEC de vocês, grifando, é uma excelente forma de estudar. Certo? Então, o que é que o artigo 14, parágrafo 1 trata? Que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, não crime doloso, certo? Errado aqui a letra C. E a nossa letra D diz assim, ó, disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, perfeito. Justamente aqui é o conceito do crime culposo, certo? Quando o resultado é por imprudência, negligência ou imperícia. Artigo 18, inciso 2 do nosso Código Penal. Então, gabarito da nossa questão de número 1, letra D. Beleza? Conceito aqui, ó, perfeito, de crime culposo. E para finalizar, vamos ver o erro da letra E, que diz assim, ó, o agente que age em legítima defesa responde com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Pessoal, vejam só. Qual é o erro aqui? Ele colocar aqui o agente que age em legítima defesa, certo? Vejam só. Salvo disposição em contrário, pessoal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3, certo? Parágrafo único do artigo 14, certo? Então, letra E aqui também incorreta, beleza? Incorreta, certo? Então, gabarito da nossa questão número 1, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão de número 2 diz o seguinte, ó. Em determinado dia, Zeus avista Hades, seu inimigo mortal, passeando pela orla da praia, momento em que imediatamente saca sua arma e dispara, matando Hades. Acontece que, a título de culpa, Zeus também matou Poseidon, vendedor ambulante local, porque o projétil perfurou o corpo de Hades, atravessando-o e atingiu Poseidon no coração. Nesse caso, à luz da normativa penal, é correto afirmar que restou configurada hipótese de letra A, erro sobre a pessoa, B, erro sobre o objeto, C, erro determinado por terceiro, letra D, aberratio causa, e letra E, erro na execução. E aí, pessoal?
Qual a nossa alternativa correta? Pausa o vídeo, marca aí a sua alternativa e vamos aqui para o gabarito da nossa questão de número 2. Pessoal, aqui nesse caso, se configura uma hipótese de erro na execução. Perfeito, aqui quem marcou a letra E, certo? Então, gabarito da questão número 2, letra E. Veja que, de fato, se configura aí uma hipótese de erro de execução, certo? É quando ocorre, certo? É o que ocorre quando o agente, pretendendo um resultado, no caso, eu Zeus queria matar a Hades, né? Por erro na execução, comete outro delito, beleza? Então, o erro na execução, artigo 73, ele trata que quando, por acidente, o erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, a tendência ao disposto lá no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplique-se a regra do artigo 70 deste Código, certo? Então, veja aqui que no caso da questão agente, além de atingir a vítima pretendida, que foi Hades, né? Ele atinge também por erro de execução um terceiro, certo? Que não tinha nada a ver com a situação, no caso aí foi Poseidon, beleza? Então, gabarito da nossa questão de número 2, letra E, erro na execução, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão número 3 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta, tendo em vista as disposições do Código Penal. Letra A. Computa-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dias e na pena de multa as frações de real. E aí, pessoal? Senhores, negativo, certo? Onde ele colocou aqui computam-se, na verdade é desprezam-se, certo? E não computam-se, muito pelo contrário. Então, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia, a pena de multa e na pena de multa as frações de cruzeiro, certo? Conforme está lá no artigo 11 do nosso Código Penal. Então, letra A, incorreta. A B. Na coação moral irresistível, o fato é atípico, em razão da ausência de vontade do coagido. E aí, pessoal? Senhores, vejam só. Na coação moral irresistível, certo? O coagido ele pode escolher o caminho a ser seguido. Obedecer ou não a ordem do coautor. Então, como a sua vontade existe, porém ele de forma viciada, exclui-se a culpabilidade em face da inexigibilidade de conduta diversa. Então, é errado eu falar que aqui é uma situação atípica em razão da ausência da vontade do coagido. Beleza? Então, letra B, incorreta. Certo? Lembrando que a coação física irresistível ela exclui o quê? A conduta. E, portanto, o fato típico. Certo? Só a critério aqui de revisão. Letra C, ó. São causas de exclusão da culpabilidade a menoridade e o estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, o estrito cumprimento do dever legal não é uma causa de excludente de culpabilidade, e sim uma causa de excludente de quê? De ilicitude, beleza? Quais são as excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, beleza? Então, é errado aqui a nossa alternativa letra C. A letra D diz o seguinte, ó. A natureza jurídica do crime impossível é de causa de exclusão da tipicidade. Eis que o fato praticado pelo agente não se enquadra em nenhum tipo penal. Pessoal, correto. Correto aqui o que trouxe a nossa letra D. De fato, senhores, o crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade, pois o fato praticado pelo agente não se enquadra em nenhum tipo penal. Beleza? Então, nós estamos falando do quê? De crime impossível. Se o crime é impossível, logo não se enquadra em nenhum tipo penal, certo? Sendo o gabarito aqui da nossa questão número 3, letra D. E a letra E, para finalizar, diz assim, ó, entende-se em estado de necessidade, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Qual é o erro aqui da nossa letra E? Ele ter colocado estado de necessidade, certo? Veja que aqui no caso seria
uma legítima defesa, quem usa moderadamente dos meios necessários, repelindo a injusta agressão, atual iminente, a direito seu ou de outro, certo? Não é estado de necessidade, e sim legítima defesa. Isso aqui é o conceito de legítima defesa. Letra E, incorreta. Gabarito da nossa questão número 3. Letra D, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão de número 4 diz o seguinte, ó. De acordo com o disposto no Código Penal, assinale a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó. O crime é considerado tentado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Não, pessoal, aqui no caso seria o que quando um crime reúne todos os elementos de sua definição legal, o crime o quê? Isso mesmo. Consumado e não um crime tentado, beleza? O que é o crime tentado, pessoal? Quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias ali à vontade do agente, beleza? Letra A aqui, ó, descartada. B. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Pessoal, perfeito aqui o que trouxe a nossa alternativa letra B, certo? De fato, ela reproduz a literalidade do Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz, certo? Então, vejam só, o que é desistência voluntária e arrependimento eficaz? Estão lá no nosso artigo 15 do Código Penal, que diz o quê? Que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Corretíssimo. Gabarito aqui da nossa questão número 4, letra B. Mas vamos identificar o erro das demais, ó. A letra C diz o seguinte: ainda que seja impossível se consumar o crime, entende-se punível a tentativa em que há absoluta impropriedade do objeto. Ó, não. Veja que não, aqui nós estamos falando de um crime impossível, certo? Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. E a letra D diz: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e não permite a punição do crime culposo, ainda que previsto em lei. Pessoal, veja só, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo se previsto em lei. É errado aqui, certo? Então, letra D também descartada. Gabarito da nossa quarta questão, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão de número 5 diz assim, ó. Analise a alternativa correta considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre desistência voluntária, ó, e arrependimento eficaz. Então, vamos lá. A letra A diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução responde pelo crime consumado. B. O agente que voluntariamente impede que o resultado se produza responde pelo crime consumado. C. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. D. Nos crimes cometidos com violência, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de metade. E letra E, nos crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 2/3 a 3/4. Então, vejam só, nós estamos falando de quê? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pausa o vídeo, marque a sua alternativa. E vamos aí para o gabarito da nossa questão de número 5. Pessoal, vejam só, o que é que trata o nosso Código Penal sobre a desistência voluntária e arrependimento eficaz? Já falamos isso na questão anterior. É quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados e não pelo crime consumado. Como trouxe a letra A, letra B, certo? Gabarito aqui é a letra C, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Aqui é a definição legal de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza? Então, gabarito da nossa questão de número 5, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão.
Questão de número 6 diz o seguinte, ó. Conforme consagrado pela doutrina, o Instituto do Arrependimento Posterior encontra fundamentado em diretrizes de política criminal, baseando-se em dois pilares essenciais: a proteção aos interesses da vítima, assegurando a reparação dos prejuízos decorrentes do delito, e o estímulo à mudança de comportamento do agente, que, ao voluntariamente reparar as consequências de seu ato, demonstra redução concreta da periculosidade social. Tendo isso em vista e considerando as disposições do Código Penal, assinale a alternativa que corretamente apresenta o marco temporal limite para a incidência do arrependimento posterior. Então vamos lá. Estamos falando aqui, ó, sobre o marco temporal limite para a incidência do arrependimento posterior. Aí a letra A trouxe instauração do inquérito policial. B, a conclusão do inquérito policial ou indiciamento, o que ocorrer primeiro. C, o oferecimento da denúncia ou da queixa. D, o recebimento da denúncia ou da queixa. Ou letra E, a prolação da sentença de primeiro grau. E aí, pessoal? Senhores, vamos lá. Considerando aqui as disposições do nosso Código Penal, podemos afirmar que o marco temporal limite para a incidência do arrependimento posterior é o recebimento da denúncia ou da queixa. Recebimento da denúncia ou da queixa. Letra D aqui é o gabarito da nossa questão. Daqui eu vou ver isso aqui, professor, lá no artigo 16. Artigo 16 do nosso Código Penal, que trata do arrependimento posterior, ele trata. E nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa, vejam só, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Certo? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, gabarito da questão de número 6, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão 7 diz assim, ó. Ainda no que se refere à teoria do crime, assinala a alternativa incorreta. Então, atenção aqui, o comando da nossa questão. Nós vamos marcar a alternativa errada, beleza? A letra A diz assim: se o fato é cometido sobre coação irresistível, só é punível o autor da coação. E aí, pessoal? Correto, não é isso? Conforme o artigo aí 22 do nosso Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, conforme o artigo 22. Então, letra A, correta, nós queremos a errada, beleza? A B diz o seguinte, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Pessoal, perfeito, certo? Conforme está no artigo 21 do nosso Código Penal. Letra B também correta. C. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Correto aqui também, certo? Conforme aqui o artigo 22, certo? Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Letra D. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Perfeito, conforme está no artigo 25, certo? Conceito aí de legítima defesa. C e D correta. Logicamente, a letra E será o gabarito da questão de número 7. Essa aqui vai estar errada. Vamos identificar o erro aqui, ó. Considera estado de necessidade, ó, quem pratica o fato para salvar perigo iminente que não provocou por sua vontade nem poder de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias era razoável exigisse. Qual é o erro aqui da letra E, pessoal? Ter colocado o perigo iminente, ó. Iminente, perdão, certo? Perigo iminente. No caso aqui, pessoal, o perigo tem que ser atual, certo? Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual e não de perigo iminente, beleza? Não confundam. Essa questão aí do perigo iminente, ele vai estar relacionado aonde? Lá na legítima defesa, que lá tanto considera-se o perigo atual ou iminente, certo? Já aqui, no estado de necessidade, pessoal, apenas se o perigo for atual,
certo? Então, gabarito da nossa questão número 7, letra E, a alternativa incorreta, sendo o gabarito aí da nossa questão, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão de número 8 diz o seguinte, ó. De acordo com o Código Penal, não há crime por exclusão da ilicitude, quando o agente, letra A, pratica o fato por imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, negativo, certo? Na verdade, a prática de um fato por imprudência, negligência ou imperícia caracteriza o quê? Crime culposo, certo? Aqui é a definição de crime culposo. Letra B. Age sem entender o caráter ilícito da conduta em virtude de embriaguez completa proveniente de caso fortuito. Nesse caso, essa situação configura uma hipótese de exclusão de culpabilidade. Certo? E não de ilicitude. Letra B, incorreta. Certo? Letra C. Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou de outrem. Pessoal, perfeito. Aqui nós temos um caso de legítima defesa. Então, a legítima defesa ela exclui o quê? A ilicitude. É uma exclusão de tipo de exclusão de ilicitude, a legítima defesa. Então, gabarito da nossa questão de número 8, letra C. Certo? De fato, aí reproduz a literalidade do nosso artigo 25, né? Que traz uma das causas que exclui a ilicitude do fato. Legítima defesa. Nós temos aí estado de necessidade, nós temos tido como dever legal o exercício regular de um direito. Lembre que são essas quatro que excluem a ilicitude, beleza? Então, letra C é o gabarito da nossa questão de número 8. A dele trata que pratica conduta sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico. Nesse caso aqui nós temos uma exclusão de quê? Culpabilidade. E letra E, tem menos de 18 anos de idade ou tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Também aqui nós temos uma exclusão de culpabilidade, estamos falando aí dos inimputáveis, beleza? Então, gabarito da questão de número 8, letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, a questão de número 9 diz o seguinte, ó. A coação moral irresistível, também denominada de vis compulsiva, à luz do ordenamento jurídico penal, é classificada como causa de diminuição da pena, B, extinção da punibilidade, C, exclusão da ilicitude, D, exclusão da culpabilidade ou é exclusão da tipicidade. Pausa o vídeo, marca sua alternativa e vamos aqui para o gabarito da nossa questão de número 9. Então, falando da coação moral irresistível. Lembrando que nós temos a coação moral, nós temos a coação física, certo? Coação moral e nós temos a coação física, certo? Quando eu falo da coação moral irresistível, aí vocês vão fazer essa ligação com a exclusão do quê? Da culpabilidade. Gabarito da nossa questão número 9, letra D, certo? Então, a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. Agora, quando eu falo da coação física irresistível, essa exclui a tipicidade, certo? Então, física, vocês vão lembrar da tipicidade. Moral, vocês vão lembrar da culpabilidade. Beleza? Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Coação física exclui a tipicidade. Gabarito da nossa questão número 9, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão de número 10 diz assim, ó. De acordo com o Código Penal, é penalmente inimputável a pessoa, letra A, que pratica o crime sobre emoção ou paixão. E aí, pessoal, errado. Veja que o artigo 28 do nosso Código Penal, ele trata que não exclui a imputabilidade penal a emoção ou paixão, certo? B, que comete crime por motivo de relevante valor social ou moral. Nada a ver. Não há o que se falar aqui um agente imputável por essa questão de relevante valor social ou moral. Negativo. Nós estamos falando aqui de... Quando eu falo de relevante valor social moral, esse motivo, né? Nós estamos falando de circunstâncias que atenuam a pena. Certo? C. Que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, parcialmente capaz de entender
o caráter ilícito do fato. Qual é o erro aqui, pessoal? Veja que não há o que se falar em um agente inimputável nesse caso, mas sim um agente semi-imputável, o que justifica a redução da pena e não a isenção total, certo? Lá no artigo 26, parágrafo 1, que trata que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, certo? Então, errado aqui também. D. Menor de 18 anos que está sujeita às normas estabelecidas na legislação especial. Perfeito, certo? Artigo 27. Ele trata sobre isso aí, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, o gabarito da nossa questão número 10, letra D. E a letra E trata aqui que comete o crime em estado de embriaguez, voluntário ou culposo pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Não exclui, pessoal, a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, certo? Então, errado aí, beleza? Então, o gabarito da nossa questão é a letra D, certo? Os efeitos aí da inimputabilidade. Lembre aí, menor de 18 anos, certo? Doença mental e embriaguez completa acidental. Praticamente isso aí, beleza? Então, vocês façam um paralelo, um quadrinho aí de resumo que vai facilitar bastante. As excludentes de tipicidade, as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade e a extinção de punibilidade, beleza? Que aí vai facilitar bastante a compreensão desse assunto aqui para vocês, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão 11 diz assim, assinala a alternativa que apresenta o estado de ânimo que exclui a imputabilidade penal. E aí nós temos emoção, paixão, amor, embriaguez culposa, o desenvolvimento mental incompleto com a incapacidade de entendimento e de autodeterminação. Pessoal, questão aqui bem tranquilo, certo? Bem tranquila mesmo. Lembrando que isso aqui cai muito em questão emoção e paixão, certo? Emoção e paixão, pessoal, ela não exclui a imputabilidade, muito menos aqui o amor, beleza? Então, é errado aqui, certo? A embriaguez, pessoal, é quando ela embriaguez é voluntária ou culposa pelo álcool, substâncias de efeito análogo. Aí nós vamos ter isento de pena, quando essa embriaguez ela for completa, proveniente de casos fortuito força maior, o tempo da ação, da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinados de acordo com esse entendimento. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? A letra E como gabarito, desenvolvimento mental incompleto, com incapacidade de entendimento e de autodeterminação, certo? Então, inimputáveis, artigo 26 do nosso Código Penal, ele trata que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Fechado? Então, gabarito da questão 11, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Chegando aqui a nossa 12ª questão, né? Nossa última questão dessa bateria de questões para a PPRN. Beleza? Questão aqui bem tranquila para todo mundo gabaritar, certo? Diz o seguinte, segundo o Código Penal, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica constituem causas de letra A, exclusão de tipicidade e da culpabilidade, respectivamente. B, exclusão da ilicitude e da tipicidade, respectivamente. C, exclusão da culpabilidade e da tipicidade, respectivamente. D, extinção da punibilidade. Ou letra E, exclusão da culpabilidade. Então, retomando aqui, falando de coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Pessoal, nesses casos, na coação moral irresistível e na obediência hierárquica, nós temos a exclusão da culpabilidade. Gabarito da questão de número 12, letra E. Fechado? Então, bem tranquilo aqui. Por isso que eu digo, de suma importância vocês façam aqueles quadrinhos e coloquem na parede, vocês façam a diferenciação, o que é exclusão de tipicidade, o que é exclusão da ilicitude, o que é exclusão da culpabilidade e o que é extinção de punibilidade, beleza? Que vai facilitar bastante aqui na resolução de questões. Então, o gabarito aqui, letra E, concluindo aqui mais uma bateria de questões para o nosso concurso da PPRN, certo? A partir de agora, nós estaremos sempre focando nessas 3 bancas, Instituto Avalia, Instituto AuCP e IBFC, certo?
Vou trazer também, vou esperar o edital sair, porque a partir daí eu vou saber quais os tópicos específicos aí de algumas disciplinas que nós já sabemos que vamos ter, por exemplo, direito processual penal. Eu chuto aí que vai vir inquérito policial, ação penal a parte lá de flagrantes, certo? De prisões, aquilo ali. Pode ser que venha mais algum tópico? Pode. Mas aí eu vou esperar o edital sair para eu trabalhar algum tópico além disso aí. História e Geografia também do Rio Grande do Norte. Vou esperar o edital sair para que eu faça aí diversas questões. Nosso material de questões aqui já tem bem 200 questões, só de História e Geografia. Mas aí quando o edital sair, eu vou ver os tópicos específicos para a gente focar só naquilo, certo? A parte de legislação específica também. Beleza? Assim que sair, eu vou trazer muita questão inédita para vocês aqui, simulados do nosso canal. Então, lembre de entrar no nosso grupo, que está na descrição desse vídeo, no grupo da PPRN, que eu estarei trazendo todas as informações, nossos cronogramas de aulas. Vou trazer materiais gratuitos para vocês lá. Beleza? Então, ficamos aqui com mais um conteúdo gravado para vocês. Minha gratidão a todos que chegaram até o final. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e vamos aí seguindo nosso foco para a PPRN, certo? Então, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro.